nessa sexta-feira, né? Dia de Oxalá, dos futuros, Xalá. dia dos mais velhos. Pedir permissão a quem fala que vem antes de mim, a quem me dá axé na palavra. É, pedir bênçãos aos mais velhos, bênçãos aos mais novos, que a nossa caminhada hoje, no começo desse percurso da fotoconferência, seja uma caminhada não só de agora, mas também do infinito. Pedro, é um prazer te receber aqui e como abertura da conferência, da primeira fotoconferência Carcará, queria deixar você bem à vontade. Agora a gente vai deixar o tempo livre para você se apresentar, né, da sua forma e apresentar o seu trabalho, tá bom? Ok. Então, acho que vou começar como se me ensinaram a começar na vida e também nas artes cênicas, que é assim: Dona da casa, me dá licença, me dá seu salão para vadiar. Dona da casa, me dá licença, me dá seu salão para vadiar. Me dá seu salão para vadiar. Oi, me dá seu salão para vadiar. Dá seu salão para vadiar. Me dá seu salão para vadiar. Vadeia, 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 eu vi a pomba na areia. Vadeia, 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 eu vi a pomba na areia. Salve Oxalá, salve o dia Salve, de Oxalá! hoje. Muito feliz, eu fico muito feliz nesse encontro, nesse momento. Inclusive pela própria encruzilhada que acontece esse encontro nesse percurso é, achar a Karine, né? Acho que às vezes não é um achado, sempre são os reencontros. Acho que é isso que talvez a diáspora nos fez, que nos segmentou, mas também nos deu possibilidade, ou na verdade a gente constrói a possibilidade do reencontro. É, Hoje, a conferência, o nome talvez desse encontro, como foi colocado, encruzilhadas visuais. E acho bem interessante, acho que primeiro, antes de tudo, falar sobre essa tal encruzilhada. É, Penso no processo de criação, e a partir de uma professora e rainha de Congada lá de Minas Gerais, Leida Maria Martins, sobre a cultura das encruzilhadas. Leida fala que a cultura negra é uma cultura de encruzilhadas. E aí, a partir disso, eu acho interessante a gente começar a pensar um pouco sobre essa tal encruza que nos pertence, né? Ela fala que essa cultura negra de encruzilhadas ela acontece pelo espaço de aglutinação, que por muitas vezes não precisa estar amistosa. E pode acontecer também pelo o estado paradoxal de existir. A gente não precisa negar e nem seguir apenas um caminho. Pensar que a nossa corpa se coloca no mundo também no espaço da encruzilhada. E aí é interessante porque, de formação acadêmica, se a gente for falar nesse aspecto, minha formação segue pelas artes cênicas. Então, a fotografia, quando eu fui convidado pela Karine, eu fiquei tipo assim, mulher, mas eu não sou fotógrafo. Tipo, o que é que eu vou falar por ali? E aí entender e expandir cada vez mais também, talvez até esse espaço da minha cabeça naquele momento, tá querendo segmentar onde a imagem está. E aí de pensar que construção de imagem para o nosso povo, para o povo negro, para o povo negro e nativo, é algo muito caro, já que imagem, gesto e narrativa, eles foram capturados pela colonialidade branca. E esse gesto, essa imagem e essa narrativa, ela congelou o imaginário de um povo, né? E a partir disso, desse imaginário que é congelado, a gente se entende e se percebe capturável e capturado. E aí, como reverter esse quadro de captura, de gestos que nos capturam? Como construir imagens e narrativas em que a nossa gestualidade ela se constrói pelo espaço da fuga, e não como é construído essa fuga entre que existe heróis e fracassados, mas como quem foge para continuar vivo, porque essa história linear, falocêntrica de que existe sempre o vencedor, ela não nos pertence, né? Ela é uma história que ela é construída pelo espaço da colonialidade. Eu fui anotando algumas coisas aqui, né? Uma das coisas, quando eu penso na encruzilhada, é pensar a encruzilhada não só como um lugar de criação, mas como um lugar de existência também. Porque a encruza, ela é um ponto de congruência. Se a gente for pensar sobre
como o povo banto pensa a encruzilhada nos seus cosmogramas, a encruzilhada é dividida em 7 pontos: frente, trás, laterais, né, direita, esquerda, baixo, cima, são 6 pontos. E o 7º ponto é a nossa corpa. É a corpa que liga esses caminhos. E diante disso, pensando também, como falei, sobre esse lugar que é-nos muito caro, é caro para a gente na construção de imagem, de narrativas e de gestos, penso no processo da arquivação da memória negra. E esse processo de arquivação a partir de minhas narrativas. E aí, queria ler aqui rapidinho o que eu tinha enviado. O que eu tinha enviado para o Carcará, dizendo o que eu iria fazer, né? E aí hoje eu intitulei essa fala como Quintal, Terreiro de Caminhos. E aí eu construí assim, que no solo ancestral do Pantanal, que é a região onde moro, Planalto Artocena, no sul de Fortaleza, na zona sul de Fortaleza, há narrativas soterradas pela temporalidade colonial. É preciso desmantelar a narrativa única para podermos nos comunicar com estes arquivos ancestrais. As memórias, ciências, tecnologias e territorialidades negrinativas no espaço temporal da contemporaneidade nos possibilita a recriação e manutenção dos saberes populares, dos saberes corporalizados. Neste encontro, compartilharei como articulo a importância da criação artística e educacional a partir das mitopoéticas familiares e como costuro a corpo encruzilhada diante das fragmentações. Diante disso, quero falar um pouco sobre como eu construo esse espaço da imagem. Costumo dizer que uma estética que sigo dentro dos meus trabalhos, desses trabalhos multilingües, é o que se transborda da macumba. Sou de uma casa de Omolocô, e estou iniciando na casa. E antes disso já me interessava bastante pensar como o candomblé, o Omolocô, a Umbanda, o Catimbó, as religiões africanas, elas construíram essa civilidade cearense, civilidade brasileira. De como essas manifestações, elas trazem práticas que, mesmo a gente não tendo o saber dela direto de transmissão... Opa! Pedra, tá me ouvindo? Tô sim. Eu acho que o teu microfone deu uma interferência, não sei se bateu em você, depois a gente pode só fazer... Tá escutando agora? Pronto, tá dando para ouvir. Pronto. É porque esse microfone é meio ruim, eu vou segurar ele assim ainda. Pronto. Tá melhor agora? Tá me Pronto, escutando? tá ótimo agora. Valeu. Pronto. Obrigada pelo retorno. Então, costumo dizer que esse processo de estética que eu estava falando de onde construo é pela estética da macumbaria, em que indico que as religiões de matriz africana, elas constroem, sim, uma civilidade desse povo cearense, desse povo brasileiro. E aí, quando trago e falo dessa estética, não é algo que eu estou fazendo, reorganizando o ritual sagrado. Até porque seria muita bobagem e babaquice mesmo. Eu querer reproduzir o que um babalorixá, um anhalorixá já faz. Então, o que me propunho... mas está escutando agora, tá melhor? E vão falando aí desse microfone, que esse microfone é horrível. Mas como tá agora? Tá possível? É possível me escutar? Ótimo. Então, continuando esse fluxo, né, de pensamento. Pensando que seria algo bobo fazer a mera reprodução do que as religiões de matriz africana elas reproduzem. Ai, peraí. Veio um outro fone aqui. E agora, como tá? Já dando para me escutar direitinho? Gente, é isso, né?
agora ao vivo. Massa, massa. Lá vai eu. Então, continuando este fluxo de pensamento, pensando que seria, como eu estava falando, seria algo bobo reproduzir apenas o que as religiões de matriz africana constroem nos seus ritos, penso no que é que se transborda daquele lugar. O que é que transborda dentro de um espaço ritualístico é quando eu chego dentro de um terreiro. E, para além disso, o que é que me atravessa quando a casa vai iniciar e os procedimentos ritualísticos começam? Né? Quando você menos espera, uma gamela saiu do canto e foi para o outro, o alguém já acendeu a vela e, de repente, pá, 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 pá. E aí ele já começa. Então, o que é que essa civilidade ali, já que a gente entra dentro de um terreiro e a gente entra em contato direto com uma comunidade banto, já que a gente entra em contato direto com Aruanda, já que a gente entra em contato direto com os terreiros sagrados, o que é que transborda daquele lugar como estética para a construção de uma cena, já que ali também há guardado muitos elementos da arte africana, já que essa tal arte africana ela não é construída apenas para observar-se esse belo, mas sim como uma arte que ela deve ter, ela precisa ter funcionalidade, ela precisa ter uma função. E aí, diante disso, faço esse recorte dessa estética da macumbaria, pensando a partir de como isso me atravessa também dentro da minha família, já que me coloco como uma pesquisadora e atemporal, pois coloco minha corpa diante desses fragmentos que a diáspora nos colocou e também esse processo de êxodo, né? Então, como a minha corpa encruzilhada, ela alimenta a costura entre memórias que elas estão apagadas. Como eu coloco a minha corpa diante de lugares e gestos que eles já se perderam. Então, um gesto, já que tradição também é movimento, e como continuar também a partir da manutenção desses saberes. Então, fazendo minha pesca aqui, a partir disso, quero falar um pouco sobre de como articula essa arquivação da memória negra e nativa. E aí, vale, minha Nossa Senhora, perde muito. Gente, sensível que nem o microfone tá hoje, viu? Vou colocar mais pertinho. Nesse processo de arquivação, tem algumas pessoas que trabalham em parceria, né, para a construção dessas imagens. As imagens que tirei e enviei para o ensaio de divulgação, eu preferi que fossem imagens que eu tivesse captado, porque em geral faço esse processo de construção em parceria. Uma das últimas fotos performance que tinha construído foi com o meu companheiro, que ele fez a captação dessas imagens a partir que a gente montou uma instalação no meu quintal, que era a Memórias de Quintal, e a gente fez algumas fotografias. E delas surgiram algumas imagens. Mas quando enviei essas imagens, agora para divulgação, eu preferi que fossem imagens que eu, pelo meu olhar, tivesse registrado aquele momento. E aí pensei também nesse recorte do meu quintal, de como o meu quintal ele não é apenas um território do agora, que quando eu acesso o meu quintal, eu estou acessando o quintal do meu avô Zé Gomes, o quintal de minha avó Chiquita. E não estou falando isso só por uma vontade, um desejo, é de repente, uma louça brotar do chão do quintal, de uma cerâmica brotar do chão do quintal, de ferramentas e instrumentos que estavam ali antes da minha corpa estar ali, já estavam, e elas serem dessoterradas por si só. E aí, com isso, penso de como a gente pode, quais estratégias a gente utiliza para a gente não cair apenas no saudosismo, na recomposição dessas imagens, mas também na continuidade desse fluxo de imagem. E aí tem uma coisa que eu gosto muito de trabalhar dentro dessas imagens, tanto das foto performances que venho fazendo parceria, como também das imagens que captei,
de como o rastro e o vulto, eles são muito importantes, porque eles meio que constituem aquilo que eu falava na minha gestualidade dentro da cena, que é como falar dos invisíveis, como pensar numa presença invisível, e aí como pensar numa presença invisível dentro da imagem. E aí gosto muito do espaço do rastro, do vulto, daquele que é incapturável, e que a própria imagem capturável já se faz presença diante desse registro. Eu queria apresentar para vocês um vídeo que fiz durante a quarentena. É um vídeo chamado Rastro das Encruzilhadas. E aí eu queria apresentar e depois falar um pouquinho sobre ele. Vou colocar aqui e vocês falam se está acontecendo. Me dê um retorno se está aparecendo o vídeo. Ops. Talvez que está assim. Tá aparecendo sim, Pedra. Pronto, lá vai, gente. A gente assiste e já fala um pouquinho sobre. Tudo em inglês eu fico perdidinho, mulher. Voltei. Só um negocinho para saber. Pronto? Massa. Pois bem, esse trabalho chamado Rastro das Encruzilhadas, eu acho que ele aglutina, ele condensa, ele me possibilita falar um pouco mais sobre como o nosso território ele é importante de ser documentado. Esse vídeo acontece no Planalto Artocena, no antigo Pantanal. Eu gosto muito de falar Pantanal, até porque o nome Planalto Artocena ele vem para nos tirar o que foi construído pela própria mídia, né? Que foi quando aconteceu uma das primeiras grandes chacinas dentro de Fortaleza, e aí o nome Pantanal sai e entra Planalto Artocena. Eu acho que esse nome Pantanal é muito importante porque o bairro ele acontece ali na década de 80, um processo de ocupação, mas ele começa mesmo na década de 60, quando há um processo migratório da comunidade Itapeba, um tronco da comunidade Itapeba de Cipós, faz esse processo de migração ali da Caucaia para a região, inclusive, onde moro. E aí, trago a importância de nós, pessoas dos nossos territórios, reconhecermos enquanto uma corpa territorializada em um lugar, e a importância de você documentar esses lugares e as suas memórias. E aí acho que esse vídeo, como eu falei, ele traz muito esse espaço para mim disso que estou defendendo há um tempo, sobre como é importante a gente entender memória, território e tempo, que eles acontecem também nesse espaço de encruzilhada, e como nós podemos ser sujeitos ativos para a recomposição dessas falhas, dessas farpas que a colonialidade nos deu. E aí, esse projeto, ele foi bem importante para mim, porque estava no momento, todo momento, assim, de pesquisa também, sobre, como falar, de como não documentar, como fazer um processo de documentação dentro da favela, dentro do seu território, que ele não seja apenas a documentação que a gente vê dentro da academia, né? Dentro do espaço acadêmico, uma documentação que nos deixa mais longe do que perto da nossa comunidade. Porque parece que essa palavra pesquisador só nos ativa quando a gente chega dentro da academia. E olha, nós nos descobrimos pesquisadores, antes mesmo de estar naquele lugar, né? Eu me descobri dançante, uma corpa dançante, quando eu estava lá no Genibaú dançando swingueira com o menino na rua.
Então, minha escola de formação cênica, ela começa dentro da minha comunidade, dentro da rua. E talvez, assim, se pode colocar que desse percurso, eu chego dentro da academia também, mas não é o único lugar. Então, acho que também, mais uma vez, reforça até o que eu estava falando antes, desse medo de como é que eu vou. Karine me chama para falar de imagem, mas mulher, eu não tenho nenhuma câmera profissional, e daí, tipo assim, pera ainda. É, faz tempo que a gente faz algumas coisas aqui, só que não é dita e nem reconhecida. E aí trago uma fala agora da Rodrigo Lopes, que também está organizando, é uma das organizadoras, no caso é uma das apoiadoras com o LAC, né, que é uma das coordenadoras do LAC, que ela fala que é muito foda porque, tipo, de fato a gente tem que criar a nossa rede para falar entre a gente. Para eu falar de trabalho do Léo, falar do trabalho de Karine, falar dos nossos trabalhos, para a gente escutar o que a gente tem uma para outra. Por isso que esse lugar, essa construção de agora, ela é muito importante para a gente se entender também nesse lugar como pesquisador e como pessoas que constroem intelectualidade sobre um território. E aí, Rastro das Encruzilhadas me possibilita pensar que eu não sei o que aconteceu eu sei de onde veio minha avó Chiquita, que foi de Pedra Branca de Quixadá, mas eu não tenho muitos registros de o que era ela antes de chegar até aqui. E aí eu me penso que o meu corpo, que a minha corpa, diante dessa fragmentação, se coloca como ponte. E aí eu volto àquilo que eu estava falando sobre essa tal encruzilhada Banto, desses 7 pontos. Se esses, se esses caminhos, alguns estão barrados, eu quero me colocar como o sétimo ponto que liga essas memórias. E essa imagem que está aí para vocês, ela é uma fotocópia de um outro registro, né? E é a única imagem que eu tenho de minha família paterna, assim, dentro da minha casa. É a única que a gente tem, que tem minha avó, tem meu avô, e é uma fotografia que foi tirada na porta da minha casa onde eu moro hoje. Deve ter por volta, se meu pai tem 54, deve ter por volta de uns 50 anos esse registro. E aí é louco, por que é a importância da gente se tornar sujeito ativo da nossa história? Porque já que eu quero me construir enquanto ponte, ok, é possível fazer esses ligamentos, mas também é preciso, a partir de agora, eu garantir que as que virão consigam, a partir pelo menos do agora, terem a sua memória registrada. Esses dias minha prima me mandou um vídeo muito bom, assim. Ela fez, na verdade não é um vídeo, é um filme. Foi de ontem para hoje. Karina das Oliveiras, que é uma mana imprescindível, assim. Ela é necessária para a construção de uma história da arte, de uma nova construção de uma história da arte. E aí ela fez um vídeo que é exatamente sobre isso, assim. Ela está falando sobre das fibras ópticas e sobre o mar, e de como também esse espaço da fibra óptica, eles são um espaço de colonização. E como o Ceará é um polo de todo esse espaço de internet, chega aqui, né, Fortaleza. E aí ela coloca algo que é, nesse plano de fundo, a contação da narrativa da história dela, dessa corpa diaspórica que sai daqui até o Rio Grande do Sul. E do Rio Grande do Sul por todo o Brasil. E aí essa mana, a gente conversando, ela falou assim, prime, é porque eu vejo a necessidade da gente começar a construir também arquivos que garantam as que vêm agora, as nossas primes mais novas também, que elas vão saber, pelo menos se elas não sabem as de lá, elas vão saber a partir da agora, de quem é que garantiu agora. Então, acho que é muito importante a gente sim se entender que quais ferramentas nós temos dentro da periferia para trabalhar o registro da se a ferramenta que a gente tem hoje é um celular, que ele seja, que assim seja. E se a pixel ela está fragmentada naquele momento, problema nenhum. Porque quem conta a história, como bem coloco, é uma corpo infinita, né? Se a pixel está ali, ela não é aquele Full HD, a melhor câmera que você tem, tudo bem, assim, também é se respeitar com o seu tempo. E digo se respeitar não é aceitar o que é dado para gente. É respeitar o seu tempo de construção também desse lugar. E aí,
queria falar um pouco mais sobre esse lugar que eu falo sobre a importância de se grafar no espaço. No começo, tinha falado sobre a cultura das encruzilhadas, da professora Leda Maria Martins. Eu queria trazer de novo ela para esse jogo. Leda Maria, ela é muito importante no meu percurso agora de pesquisa. Leda, ela encabeça um conceito muito chave, que eu digo que é um conceito-ação, que é afografias da memória. Ela fala que a colonialidade ela grafou violentamente nas nossas corpas um estado único, linear, de ida, e que grafou nosso modo de religiosidade, grafou nossa... Eita, gente, tá, desculpa o barulho aqui, viu? Porque estão arrancando uma porta. Mas, enfim, grafou nossa religiosidade, uma outra religiosidade, a religiosidade do colonizador, grafou nossos costumes, as nossas práticas, a nossa palavra. Isso que a gente está fazendo agora é um hackeamento porque a gente está com a língua que foi nos colonizada, construindo dentro dessa língua um outro discurso. E aí, no meio disso tudo, ela fala a importância de uma corpa se afografar num tempo, e nesse tempo de agora. A importância da gente se entender enquanto encruzilhada também nas temporalidades. Quem vos fala aqui é pedra, mas é também a ancestral que me guia. Quem vos fala aqui é minha avó Peta, que um dia pensou que a educação seria o lugar de recomposição da sua família. Quem vos fala aqui é o Sebastião, que um dia entendeu que a espiritualidade daria caminhos para sua família. E para além dessa proximidade biológica, fala sobre uma comunidade ancestral. Quem vos fala é pedra e é também Ogum, aquele que forja um novo natural, uma nova tecnologia. Então, se entender nessa dimensão também, que o tempo ele não acontece só agora, que quem vocês veem aqui é um aglutinado está bem na minha palavra, bem na minha boca hoje, né? Mas um reverberar de esses olhos não são meus, esses olhos são de minha tia, essa boca é de minha avó, essas orelhas, elas são de um outro lugar. Então, essa copa hoje, ela é uma projeção e uma reconstrução de passado, presente e futuro. E aí, quando Leda coloca sobre afografias da memória, a importância da gente documentar pela corpa, já que nosso corpo também é documento, e é importante a gente trabalhar nosso tônus memorial, porque memória é músculo, e músculo não exercitado, ele atrofia. Então, a importância da gente entender nosso tônus memorial, a gente recompor essa narrativa única, nos colocar diante das curvas, nos colocar diante dos pontos que nos tiram do eixo único dessa narrativa que nos foi contada, nos colocar diante da dúvida, o próprio ponto de interrogação ele se coloca numa curva, ele não se coloca falocentricamente de pé. Então, acho que é isso. Desse percurso de fala, talvez uns 40 minutinhos. Eu espero ter me feito não é nem compreensível, né? Mas me espero me ter feito afetuosa. Espero ter construído também espaços de pensar. E aí acho que podia abrir agora para as perguntas, investigações. Abriu? Abriu. Pedro, obrigada pela tua fala. Assim, eu acho que as pessoas que estão acompanhando, elas se sentem atravessadas da mesma forma como eu me sinto, de querer ouvir mais você, de querer ouvir mais sobre o seu trabalho. É, de fato, algo que a gente precisa estar sempre em diálogo, precisa estar sempre, não renovando, mas reforçando. E aí, a gente tem alguns comentários aqui no YouTube, e eu queria já deixar o convite, né? Para quem quiser interagir, deixar alguma pergunta, algum comentário. Nós estamos acompanhando aqui todos os comentários do YouTube. Deixa eu ver aqui. O Matheus Lopes. Boa tarde, Matheus.
Matheus, ele colocou assim, documentações de diversas formas é extremamente importante e necessário. A Kelly Brown, Produções e Audiovisual, colocou o seguinte, isso é muito importante, garantiu agora. Estou fazendo uma pesquisa em minha família também e venho descobrindo muitas maravilhas. A Tamila Santos, que vai entrar daqui a pouco, logo em seguida da apresentação da pedra, colocou, né, memória é músculo. O Léo está perguntando, não, a Beatriz está perguntando aqui, parafraseando o Léo, se todo mundo já bebeu água. Se hidratem, hein, galera? Tem aqui? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Pessoal, para quem está entrando agora, a gente está transmitindo o primeiro dia da Fotoconferência Carcará. Nós acabamos de ouvir uma fala riquíssima, a apresentação do trabalho de Pedra Silva, falando sobre quintal, terreiro e caminhos. Nós estamos aqui no Conjunto Santa Filomena, na laje da casa do Léo. Então, todo o barulho aqui da rua, da vizinhança, é possível da gente ouvir, fazer parte aqui da nossa conferência. Nós estamos ao vivo pelo canal do YouTube e vocês podem colocar comentários, perguntas. O Matheus Lopes falou aqui, Pedra. Viajei para Pedra Branca para fazer registros da minha família e a comunidade que compõe a minha família também foi incrível. Comentando um pouco sobre esse trabalho que tu conversou com a gente. Ver se tem mais algum comentário. Chegando outros comentários aqui. A Nívia Ochoa. Alô, Nívia. Vai estar com a gente também aqui na conferência. Colocou que é muito importante a questão do território. O microfone da pedra tá ligado? Tá, né? Assim, tá escutando? Isso comentando um pouco mais sobre esse espaço do território, de tipo, inclusive cada vez mais nesse momento da quarentena, descobrir onde estão os seus pontos de apoio, né? E o meu ponto de apoio maior foi o meu quintal, de fato. E uma das coisas que lembro que, conversando com as MIG, que uma vez a gente estava assim, tipo, agoniada do juízo, enfim, como todo mundo ficou, e ela falando sobre o espaço de esperança, e eu falei assim, olha, acho que minha esperança, eu desisti de andar com ela. Eu preferi plantar no meu quintal, enterrar e plantar. Porque talvez cultivá-la seja melhor do que andar pensando que um dia ela modifique algo. E acho que isso também pode se implicar muito dentro da nossa construção dessa tal narrativa visual. Já que a visualidade, e trabalhando dentro da cena, já que a visualidade ela é muito caro, e falando no aspecto da cena, penso em algo que acontece dentro do século XIX, que é quando, do século XVI ao século XVIII, toda a população negra e originária desse país Pindorama, ela estava dentro da cena, né? Ela estava no teatro popular, já que o teatro também era constituído como uma arte menor, uma arte do ventre baixo. E aí, no século XIX, quando tem toda a recomposição dessa tal arte, onde ela se coloca, e com a implicação de um teatro dramatúrgico, um teatro de tese, e aí a figura do negro, ele sai da cena e ele vem para a dramaturgia. E aí eu acho que a gente tem algo muito caro sobre a construção dessa imagem dessa pessoa negra, que se imbrica em vários lugares. E um deles muito forte é nesse campo da dramaturgia, em que foi construído alguns estereótipos que seguem até hoje dentro das telenovelas, que é esse negro caricatural, que é o mais forte até hoje na desumanização desse ser, um negro benevolente ao seu senhor, que é agradecido a tudo que esse homem branco faz. Essa tal construção, dessa mulata, dessa mulher mulata, e isso, todas essas imagens construídas dentro da literatura dramática,
elas foram organizadas pelo plano pedagógico colonial, já que a colonialidade é um plano pedagógico, que coloca isso muito bem, é Luiz Rufino na Pedagogia das Encruzilhadas, que a gente foi colonizado e construído uma pedagogia para os cânones. E aí, quem é cânone fica e quem é popular, nem etnia tem. Popular é brasileiro, que é outra coisa bem preocupante quando a gente fala de cultura popular, que parece que ela está desatrelada a uma etnia, a um grupo étnico, a um território, a uma cor, a pessoas ancestrais, né? E aí, uma das coisas que fico pensando é sobre essa narrativa que nos foi congelada também, né? E aí, a importância de não só estarmos na disputa disso, de dizer quem é essa imagem, mas também sairmos do lugar em que somos enclausurados dentro da raça, já que a racialidade é uma construção para nos enclausurar em lugares, né? E o que pode e o que não pode. E aí fico pensando de a gente também uma fala de Castiel, que eu acho muito boa, Castiel Vitorino Brasileiro, que é um artista da nossa contemporaneidade, uma travesti preta de Vitória, que ela coloca como a racialidade ela nos aprisiona, já que essa tal racialidade foi construída pelo colono. E como ela nos aprisiona no lugar de quando nós somos quando ela nos aprisiona, nós estamos na disputa de querermos ser humanizadas, de que somos pessoas que construímos também intelectualidade, mas quando essa barreira nos é rompida, quando nós rompemos essa barreira, nós entendemos que a gente não precisa ser apenas humano, que aí é onde ela coloca que se ela tivesse presa apenas na racialidade, ela não poderia construir uma imagem da mulher sereia que ela é, da travesti sereia que ela é. Então, a importância da gente também romper com alguns lugares do que é dito apenas que parece ser nosso. Duvidar, estar nesse espaço de para duvidar da narrativa única, duvidar do que é nos construído como isso pode e isso não pode. Acho que quando isso é o pressuposto de um. Quando isso é um pressuposto da ação que a gente vai fazer, ela tá mais para uma cadeia psicofísica do que uma elaboração imaginária sobre quem somos. Mas você disse que tinha uma pergunta. Isso, Pedra. Chegaram várias pessoas aqui na conferência. A Simone Barreto, a querida Simone, ela fez um comentário o seguinte: lembrei da pesquisa da Rodrigo Lopes sobre arquivo, fotografia de família e sobre a importância de criar arquivos do agora. Vejo isso na tua produção. Rodrigo também vai estar com a gente no Carcará. Sim. Subindo aqui, né? Tô falando aqui de baixo para cima. Beatriz Almeida comentou dizendo: muito lindo esse retorno, o criar sensível ao que um dia já foi, mas que nunca deixou de ser. Mágico mesmo esse teu processo com esses quintais imaginários do passado que se cruza com o presente agora. A Karine, né? Karine Alves. Karine falou o seguinte: nós é tudo parente de Pedra Branca. Minha família materna é de lá. E também estou nessa de resgate. A Tamila Santos fez a pergunta para ti, né? Ela pediu para você descrever. Pedra, por favor, fala um pouco sobre a importância de produzir uma revolução no imaginário, aprendendo outras formas de imaginar. Massa. Eu acho que, continuando nesse espaço da pedagogia das encruzilhadas, é o espaço da dúvida, né? Sujeitos que duvidam, eles são sujeitos que também se colocam dentro da encruzilhada, porque o que nos é ensinado desde o nosso nascimento é um caminho único, né? Como a própria Rodrigo já coloca, eu nasci e já tinha a promessa da heterossexualidade para mim. Já tinha a promessa de quantos anos se casa, com que família, e aí quando você rompe com a heteronormatividade, com a cisne-heteronormatividade, você entende que você vai estar diante da encruzilhada mesmo, porque não tem um caminho certo agora, não tem mais o certo nem o errado, já que o próprio Exu, Agô, assim fala, né? O certo vira eu e eu vira certo na mão dele. Então, o que é
o que é a gente é, pensar nessa construção de uma nova, não é nenhuma nova, acho que o nova parece que não existiu, mas de um espaço de manutenção. Como é que a gente constrói as nossas manutenções? E pensando o que é que pode ficar para a gente, que é interessante nessa reconstrução ou não. Muito me interessa falar da minha família, mas também me interessa muito tensionar os espaços que me foi me dado como certo, de a heterossexualidade, a própria cisgeneridade. Muito me interessa tensionar esses lugares porque eles não fui eu que escolhi, né? Então, essa tal pedagogia das encruzilhadas, no primeiro lugar onde ela pontuou muito forte, é como construir um espaço de dúvida para o que é cânone. Como construir esse espaço de dúvida. E aí, na prática, é olhar para os lados, né? Eu, como pessoa racializada que estou aqui nesse momento falando, como é que eu construo esse novo agora se eu continuo presa em querer bater de frente com a própria branquitude? E aí acho que é algo interessante de tipo, sim, é importante bater de frente e dizer, porque é uma disputa de narrativa, mas também construímos o nosso e com as nossas, como a gente está fazendo aqui. Acho que a importância da recomposição desse agora, e desse agora que não é só agora, é agora e manutenção de um passado, e a projeção de futuro nos possibilita é, a, não, a não continuidade de uma cultura única. Quem nos possibilitou dizer que é verdade o acerto não foi a gente, né? Quem disse que Exu é demônio não foi a comunidade negra, né? É pelo processo de associação. Mas, por favor, me repete só a pergunta, porque eu divaguei aqui demais. Tá desligado seu microfone. Ah, pronto. Estava procurando aqui, foi a pergunta da Tamila Santos. Repetindo, Pedra, por favor, fala mais um pouco sobre a importância de produzir uma revolução no imaginário, aprender outras formas de imaginar. Massa, pronto. Acho que apontando um pouco esse caminho pela educação, assim, de, como estava falando sobre essa tal cultura das encruzilhadas, essa episteme, essa outra episteme que é elaborado em torno da gente algumas enclausurações. E aí tem uma fala de uma amiga, assim, não tem nem como dizer o tanto de afeto, que é Lara Xerez, educadora, pesquisadora, artista cênica, em que Lara coloca que quando a gente vai falar de negritude, ou a gente vai falar de quem é preto, racializar as pessoas, os pivetes que a gente dá aula, eles não querem ser preto. Porque tudo que é associado a preto é a marginalidade, é a criminalidade, a feiura, né? De tipo, não é construído um imaginário para dizer que o seu nariz de batata, ele é perfeito. Ele é bonito como ele está ali. Porque se uma simples ação, e aí eu acho que uma coisa que eu estava falando ontem com o Luli Pinheiro e com o Hilton Rodrigues, que era de qual a importância da gente parar de falar de uma tal decolonialidade teórica. Porque, primeiro, já diz Nego Bispo, o primeiro quilombo se criou não foi no Brasil, foi dentro do quilombo. Nós somos anticoloniais. Nós estamos para a anticolonialidade desse lugar. Quem quer desmontar e descolonizar, esse é um problema da branquitude. Foi os brancos que criaram isso. E agora eles estão com medo de, nossa, tá tudo falindo, então vamos recompor. Mas faz tempo que a gente está nesse processo de recomposição. E aí, nisso, uma simples ação que seria sair desse espaço de teoria, que é sair desse espaço apenas da teoria de uma conversa entre autores, são as práticas. Se uma simples ação fosse feita que dentro das escolas, tivessem imagens e desenhos de crianças negras e de crianças originárias nas paredes, apenas uma simples imagem de reconhecimento, isso já mudaria o próprio imaginário de um povo. Porque, e aí é uma coisa que a gente às vezes demora muito, que a gente às vezes quer debater decolonialidade, anticolonialidade, a branquitude, a negritude, quando a gente está adulto. A gente quer debater tudo isso quando a gente está aqui com 20 e poucos anos, com 30 e poucos anos. E isso é muito difícil, porque pela própria construção do indivíduo. E eu acho que o barato, o lance, e quando a gente pensa em educação, e na reconstrução desses imaginários,
é a gente voltar a olhar para as nossas crianças pretas. A gente voltar a olhar para a construção de conteúdo que a gente está dando para essas crianças. O que adianta eu estar dentro de casa falando sobre a tal decolonialidade e aí a minha piveta, o meu pivete, eu não trago esse recorte para ele, eu não consigo trazer a importância de olhar para um espelho e não construir um auto-ódio. E aí eu acho que é aí que entra o babado da gente ser agentes criadores do agora. Porque se nesse outro processo de construção e arquivação de imagem, ele esteve e foi sempre pela... Ai, gente, só um minuto, tá descarregando. Ele sempre esteve na construção de sujeitos pela piedade. Ai, tipo, vamos falar da favela, então, pessoas pobres que sentem fome, que têm medo. Se isso a gente perpetua esse mesmo imaginário, quando a gente vai ir pela imagem, já que a gente está falando nisso, essa imagem que a gente tira da favela é sempre a mesma. E aí convido a todos aqui a ver os trabalhos de Léo, de que é o que Léo constrói com o imaginário da favela. De que imaginário é esse que é construído ali dentro, né? Porque não adianta a gente. Existe uma chave massa que é tipo assim: não adianta eu estar reclamando pela negação. Se eu continuar reclamando pela negação e a minha ação for a negação de novo, vou dar um exemplo: vou construir um espetáculo. E aí o espetáculo, na construção da própria construção do imaginário desse espetáculo, ele já vem com a metodologia da colonialidade. Um espetáculo que ele tem começo, meio e fim, tudo bem, mas o conflito, toda a problemática, eu vou falar sobre, sei lá, vou trazer aqui como o racismo. E aí eu construo durante, assim, 40 minutos de espetáculo, a criança, ela sofre preconceito em todo canto, ela não é aceita dentro de casa, e nada dá certo para ela. Aí, nos 40 minutos do segundo tempo, assim, já para terminar a peça, alguém traz a chave, a criança muda e o espetáculo acaba. Muito mais me interessa construir um espetáculo em que o conflito já comece na resolução da afirmação desse corpo. Eu preciso e acho que é preciso se construir imagens pela afirmação e não pela negação. É importante estar no lugar da denúncia, mas agora convido a gente a pensar uma frase que Tânia Mello, que é uma performer baiana de São Félix, nos coloca, que ela coloca assim: quero construir performances ou atos artísticos em que eu não esteja presa na dor, mas que a dor também não seja o meu gatilho inicial. É importante, sim, a gente passar a entender o que nos fere e o que nos foi ferido, mas se a gente continua apenas a construir a partir disso, a gente vai continuar presa naquilo que a colonialidade nos quer, que é: faz uma cena aí do menino morto, ou vamos fazer aqui uma exposição em que, inclusive isso, eu participei de uma exposição em 2019, que a exposição eu fui convidada para performar a morte de pessoas. Me chamaram para falar: vamos performar a morte de novo de crianças, para falar o quão é importante a gente falar da periferia viva? Então, por que não falar da periferia viva a partir da periferia viva já? O que custa? Mas é isso, porque quem são os sujeitos criadores dessa exposição? Pessoas brancas. E como é que elas pensam que a gente é? Piedosa? Então, quebrar esse lugar de entender, se entender, quando eu falo da encruzilhada, é encarar o paradoxo. Deus me proteja de mim, da bondade de gente boa e da maldade de gente ruim. E da bondade de gente ruim é encarar como o verso de Chico fala: a gente nem é bom e nem é mal, a gente é o tudo. Quem construiu, mais uma vez, a binaridade não foi uma comunidade originária em negre. Quem construiu o espaço de que fulano é totalmente bom e fulano é totalmente mal foi a branquitude. Já está aí muito bem dito. Como é aquela frase que é o bonito, o belo se beneficia do feio, né? A branquitude faz isso muito bem com a gente, que é, ela só se afirma branco quando ela aponta o negro. Olha como é problemático um sujeito que se afirma diante de um mundo, quando tudo que ele afirma é pela negação de um outro. Então, a gente sair também dessa lógica de pensamento, ela é muito importante. Encarar o paradoxo de um corpo, encarar o paradoxo de uma vida, é muito importante.
porque é também trilhar aquilo que os Itãs nos proporcionam. Os orixás estão aí para nos dizer, Ogum se torna Ogum quando ele mata uma comunidade inteira. E impenitente ele corta, ele chora copiosamente até a terra abrir e ele virar Ogum. Um orixá, um divino. A gente está falando de um ser divino, que cometeu também coisas que não foram tão boas. Acho que é isso também, se entender. Quando a gente constrói isso de somos só bons, eu já perco a confiança. Um sujeito que é muito bom, onde está a sombra? Onde está a sombra desse sujeito? Porque a branquitude, o que é que ela precisa para a gente construir essa revolução de imaginário, já que essas pessoas falam tanto sobre uma luta antirracista, a comunidade branca, então, vamos lá, quer construir essa revolução de imaginário, quer nos ajudar também junto com a gente, nessa recomposição dessa narrativa, a primeira coisa é construir contornos, é construir limites, é entender que para participar da luta, nem sempre a sua cara precisa estar sendo vista. E, às vezes, nem sempre a grana que está rodando precisa estar na sua mão. Quer participar da luta? Pois traz a grana para a galera certa. Porque é isso. A gente está aqui, a gente mais uma vez está construindo lugares. Isso aqui é construção de portfólio, é construção de imaginário, é construção de currículo. Mas vamos lá, e onde está rodando a grana? É uma coisa que Clebson Oscar fala muito bem, que é a gente sempre construiu os nossos espaços, mas o dinheiro onde ele esteve? Porque para a reconstrução desse imaginário e dessa revolução também, é preciso pensar no poder monetário. A gente não pode ser bobinho e fofinho de pensar que, ai, que lindo, vamos construir esse imaginário, e a economia está onde diante disso? Onde é que está rodando o dinheiro? Em que mãos está rodando essa grana? Por que que quando fulano é chamado para participar de algo, fulano branco, ele é pago, e quando eu sou chamado é para construir currículo? Isso é construção de imaginário. Por que que eu preciso trabalhar a partir do existencialismo, como é que a gente fala? Que é... Vou colocar como piedade, assim, de tipo, o outro está sempre ali querendo me ajudar, mas ele não entende que a ajuda que eu quero é a mesma que ele também está fazendo, que é a grana. E não só parando nisso, mais uma vez, não nós somos sujeitos nem bons nem maus. Nós estamos, eu acho que é importante pessoas racializadas se colocarem diante da encruzilhada, se entenderem paradoxais, porque a própria colonialidade construiu isso na gente. E para além da colonialidade, nós temos uma filosofia. Exu nos coloca, mais uma vez, trago aqui Agô, meu pai, a permissão de falar de quem é que feriu o pássaro, quem foi que matou o pássaro no hoje, jogando a pedra no ontem. Acho que foi a nossa mão, é a nossa mão. Então, acho que para essa revolução de imagem, a gente não pode focar apenas na imagem, mas num discurso que tem em torno desse recompondo, né? Porque li aqui atrapalhei, mas para a gente focar nessa construção dessa revolução de imagem, ela não é apenas focada na imagem, é no tudo que recompõe e constrói ela. Tá, vamos lá, é na imagem, pois cadê grana para pelo menos eu ter um celular para tirar foto? Se vamos pensar nessa imagem estática que a gente está falando. Ah, então é imagem, e a imagem pela gestualidade do corpo. Então, onde está espaço para eu construir isso? Tá, é o meu quintal. Mas quem não tem quintal? E quem mora dividindo uma casa com 7 pessoas? Acho que é isso. Encarar a complexidade. O complexo é a encruzilhada, né? A própria Leda, trago ela mais uma vez aqui para falar que ela acha muito simples falar no sincretismo. Algo sincrético é apenas uma substituição, uma mera substituição. E entender a encruzilhada em si é entender também que tem lugares ali que vão lhe ferir. E aí é o babado da gente construir as nossas munições dentro dos nossos quilombos, de como a gente constrói, junto com os nossos elixires de vida. Acho que é um pouco por aí. Obrigada, Pedra, por todo esse diálogo com a gente. Só lembrar que a gente está na transmissão aqui da Fotoconferência Carcará, primeira edição. A gente acabou de ouvir as palavras de Pedra Silva, apresentando o trabalho Encruzilhada Visual. Pedra é aqui do Ceará,
Lembrando que a gente está transmitindo de Fortaleza, aqui de uma comunidade de Fortaleza, transmitindo para todo o Brasil. A gente está aqui no conjunto Santa Filomena, na laje da Casa do Léo, preparando toda essa programação para vocês. Pedra, muito obrigada, mas antes disso, eu queria ler alguns comentários que a galera colocou aqui no YouTube. A Karine Alves colocou assim, Pedra, a tal decolonialidade começa dentro da gente. O imaginário de povos marginalizados também está dentro da gente. Lutar contra a colonialidade é responsabilidade geral. Né? Tem um outro comentário aqui de Rafael Fernando. Quando falavas no cânone, me lembrava com um sistema hegemônico instituído como legitimado que enquadra a arte e cria estereótipos. Obrigado pela fala, ele disse. A gente está aqui numa conferência de fotografia, mas a gente tem uma programação que é construída por vários colaboradores, não só apenas por fotógrafos de periferia, mas todos aqueles que se utilizam da imagem como construção e como potencialidade do seu trabalho, do seu discurso. Daqui a pouquinho a gente vai ter outros participantes, a gente continua a nossa programação. E aí eu queria agradecer muito a presença da Pedra, por ter topado estar aqui com a gente, por ter nos dado o prazer de abrir a conferência. Vou abrir a palavra para tu deixar as tuas últimas palavras, se despedir, lembrando que daqui a pouquinho, daqui a 10 minutinhos, a gente vai entrar com a Tamila Santos, que ela vai falar sobre a Rua 23, o trabalho dela. Massa. Eu fico imensamente grata por esse encontro. Por mais que seja virtual, espero logo, logo a gente tomar nossa cervejinha, conversar de cara a cara. Que esse espaço seja fruto, e já está sendo, de encontros entre artistas, que esse espaço continue a nos fortalecer e nos dar alimento diante do que diante do que nos foi roubado. E aí eu queria terminar hoje, já que eu comecei cantando, também terminar o meu para dar continuidade no outro, porque fim e começo são laços de um mesmo nó. E aí eu queria terminar cantando. Depois, se vocês tiverem espaço, vocês vão lá no YouTube e colocam assim: Capinauá, Benditos, Sambas de Coco e Toadas. É um álbum do povo Capinauá. E aí eu queria terminar hoje assim. Oi, que prazer, que alegria é o nosso encontro, irmãs. Oi, que prazer, que alegria é o nosso encontro de mãos. É como um banho perfumado, cheiroso em nossa união. É como um banho perfumado, gostoso em nossa união. Viva a nossa união, viva os nossos processos de aquilombamento, viva o nosso encontro de territórios e de telas. O mundo tá para mudar, tá para acabar. O mundo já acabou, já está para mudar, como diria Mateus Aleluia. Então, estejamos fortes, acendemos as nossas velas para dar luz aos nossos guias. E em dias que fraquejamos, não tem problema nenhum. Toda flecha que vai para frente precisa ir para trás. Xerim, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz por esse encontro. E vida longa ao Carcará, que é bicho que quieto não fica e só anda em bando.